Boa tarde, minha gente. Eu Boa sou a Ana tarde. Cecília. Boa tarde, Nelson. Para quem Boa não tarde. pode me ver, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados. Estou usando um óculos transparente, com armação transparente. E tenho aqui na parte de trás do meu vídeo um papel de parede com umas formas assim, meio uma flor, em círculos, uns passarinhos. E vamos seguir essa trilha com mais uma palestra, e dessa vez a palestra é de Nelson de Campos Nolasco. Ele é psicólogo em Belo Horizonte, mestre em análise do comportamento pela PUC São Paulo, graduando em ciência de dados pelo IMIH, pronunciei errado, né? Como é essa sigla, Nelson? Instituto Metodista IMI? Isabela Hendricks, IME. Ah, e em engenharia de software pela PUC Minas. Conjuga Python com psicologia e tecnologia, e oxalá o futuro tenhamos inteligências artificiais atendendo em psicologia clínica. Lembrando que todas as dúvidas e, e a comunicação durante toda a palestra a gente está fazendo lá no Discord. O link está aqui na descrição desse vídeo. E se for postar alguma coisa nas redes sociais, usa a hashtag PaiBR2020. A palestra que a gente vai assistir agora é o uso da análise do comportamento para a melhoria da qualidade de vida da pessoa desenvolvedora Python. Bem-vindo, Nelson, e boa palestra. Obrigado. Vamos que vamos, então. Né? Nós vamos falar sobre a análise do comportamento, que é uma parte da psicologia, que a gente entende como sendo a psicologia, uma das abordagens da psicologia que tem uma preocupação científica no trato de suas questões. O objeto de estudo é o comportamento, nós trabalhamos com laboratórios, né, estatística, matemática. Possivelmente isso, ou talvez não, né? Anterior a isso, eu já tinha minha paixão pela tecnologia desde os anos 80 com o Basic MSX. Mas aí eu me graduei primeiramente em psicologia na PUC Minas, o meu mestrado na PUC de São Paulo em análise do comportamento, né? Ciência de dados no Instituto Metodista Isabela Hendricks, Centro Universitário Isabela Hendricks aqui em Belo Horizonte, e atualmente eu estou fazendo a graduação em engenharia de software na PUC Minas, né? Uma turma massa bem legal lá. Vou deixar um abraço aqui para a Guta, a coordenadora do curso, que dá total apoio a gente. Eu quero dizer, né, de onde eu estou falando, porque nós temos várias psicologias. E, geralmente, as psicologias trabalham muito com essas duas instâncias, duas dimensões, corpo e mente. Na análise do comportamento, ou psicologia comportamental, a gente quebrou com isso. A gente não trabalha com corpo e mente, né? Para a gente, o sujeito, o indivíduo, é unicamente, né? Ele é um organismo em interação com seu meio. E isto vem trazer consequências muito grandes no trato de tudo que a gente vai fazer nessa abordagem psicológica. Nós não vamos trabalhar com o construto de mente, nós não vamos trabalhar com o inconsciente. Inconsciente para a gente é simplesmente algumas variáveis das quais nós ainda não temos, não conhecemos ou não temos controle a respeito delas e que afetam o nosso comportamento. Se nós somos um organismo, né, tudo então se dá no organismo, né?
O organismo, ao mesmo tempo, é palco e produtor de tudo. A gente vê muito, pelo senso comum, as pessoas falando de sofrimento mental, e até em outras abordagens da psicologia, né, o sofrimento mental em força da mente, em subconsciente, não. Né? Nós trabalhamos com aquilo que a gente chama de ciência natural. A gente procura causas naturais para o sofrimento do indivíduo. Esse sofrimento se dá no organismo do indivíduo. Eu, quando, por exemplo, estou deprimido ou ansioso, eu sinto a depressão, a ansiedade no meu corpo, não é na minha mente. Essa é uma diferença que a gente procura marcar bastante em relação às outras abordagens. Por exemplo, quando a gente está com frio, né, normalmente a gente se agasalha, a gente entende o porquê que está com frio, ou por alguma questão do próprio organismo, suponhamos uma febre, né, em função de algum tipo de infecção, ou então porque a temperatura ambiente está muito baixa. A gente se agasalha, a gente pode tremer, né? A gente procura logo quais são as variáveis que estão afetando para poder nos municiarmos das ferramentas apropriadas para lidar com isso. Né? Estou com frio? Eu visto uma blusa, um paletó, alguma coisa assim, se é por causa da temperatura baixa. Se é algo interno no organismo, se é por causa de uma febre, eu vou procurar alguma medicação, um antitérmico, para poder resolver a questão do frio que eu sinto naquele momento. Da mesma forma, se eu estou fazendo exercício, se eu faço em demasia, ou se eu comecei a praticar exercício e começo a sentir dores, né, naturalmente eu já faço a ligação de causas naturais ambientais, né, o exercício físico, com as dores que eu estou sentindo. Eu não procuro em causas mentais, né, eu não procuro de forma mentalista as causas para o que eu estou sentindo. É o seguinte, eu pratiquei um exercício e naturalmente o meu organismo responde, né, muitas vezes com dor, quando o meu condicionamento físico não está bastante treinado, né, para o tipo de exercício que eu estou fazendo. Então, para nós, né, tudo tem uma origem, né? E essa origem está na relação do organismo com o seu ambiente. É nessa interação, é nessa relação que eu tenho a origem de tudo. Né? Naturalmente, eu procuro essa origem no ambiente, da mesma forma que eu procuro o que está me causando frio, o que está me causando uma dor, né? As chamadas, as emoções, as dificuldades porque eu passo, como uma ansiedade, uma depressão, eu também começo a procurar na minha relação com este ambiente. Por quê? Porque para a gente comportamento é a interação do homem com o seu meio. Né? O comportamento para a gente, então, é algo até abstrato. Né? Não é algo que eu posso pegar. O comportamento é a interação. Ele diz da minha relação com o meio. O comportamento está, então, para a gente na relação com o meio com o qual eu estou atuando. E isto, né, vai servir para a gente para podermos analisar variáveis que venham afetar a nossa vida. E este comportamento, né, os nossos comportamentos, eles são dados por 3 níveis de seleção. O Skinner, né, o
poderia dizer, o papa da psicologia comportamental, ele levantou essa questão, né? Por esses 3 tipos de seleção, é que eu tenho o comportamento meu do jeito que ele é, né? Os 3 níveis de seleção são o filogenético, né? Que é o tipo de seleção biológica, que tem como função evitar danos e proteger o organismo, como, por exemplo, aumentar o fluxo sanguíneo, o batimento cardíaco, para momentos em que eu necessite de uma maior arrancada, de um comportamento de fuga, de esquiva, de algo, né? Com o passar do ano, essas respostas eliciadas passaram a ser selecionadas para preparar o indivíduo para o enfrentamento de situações aversivas. Imaginemos, por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade é algo que a gente traz com a gente, né, filogenética. Imaginem, por exemplo, um indivíduo no tempo das cavernas, em que ele estava ali com a sua família e ouvia algum tipo de barulho do lado de fora da caverna. Se ele saísse de peito aberto, né, ele poderia encontrar uma fera qualquer que iria devorá-lo. Após alguns indivíduos serem devorados, filogeneticamente, né, o nosso organismo, em função das pessoas que assistiram a esses acidentes, o organismo das pessoas, à medida em que ouviam um barulho fora da caverna, eriçavam o pelo, né, se preparavam para um comportamento de ataque, esperando que alguma coisa ruim acontecesse ali. E com isso, né, é um mecanismo de defesa que nós trazemos até hoje. Né? A ansiedade, ela existe para todo mundo, né? O nosso organismo é preparado para lidar com situações das quais nós desconhecemos, no sentido de nos prepararmos para uma consequência talvez um pouco aversiva. O outro nível de seleção é o ontogenético, né, que é a história das relações comportamentais, é a história de vida, de condicionamento, a história de vida, de educação, de aprendizagem do indivíduo. Por exemplo, a criança, quando é levada para casa pela mãe, para evitar um ambiente novo, por exemplo, uma escola, né? Nos primeiros dias de aula, é um ambiente que pode parecer aversivo para a criança, e a mãe pode, por algum motivo, ao invés de reforçar comportamentos de enfrentamento dessa criança, ela tomar essa criança pelas mãos e voltar com ela para casa. Desta forma, reforçando mais comportamentos de esquiva do que seria uma situação aversiva, do que de enfrentamento propriamente dito, de situações aversivas reais. E o último nível é o nível que a gente chama de cultura. Né? O que é a cultura? Nesse nível a gente trabalha com a sociogênese, né, que consiste na evolução dos ambientes sociais ou culturais. Né? Essa evolução ocorre quando as práticas individuais contribuem para o sucesso de um grupo ao solucionar problemas. O efeito sobre o grupo e não as consequências reforçadoras para seus membros individualmente, o responsável pela evolução e manutenção de cultura. Então, qualquer comportamento nosso, quando analisado, ele tem que levar em conta esses 3 níveis. A filogenética, né, que é a nossa história de evolução biológica, a ontogenética, que é a nossa história de aprendizagem durante o nosso
nosso período de vida, e o cultural, né? Todos estamos inseridos em uma cultura. E, como eu disse, comportamento é dado pela relação minha com o meu meio. No ano passado, na Python 2019 em Ribeirão Preto, eu fiz uma apresentação sobre por que Python atravessou a rua, que fazia uma alusão a uma brincadeira, né, de por que a galinha atravessou a rua. E muitas pessoas têm uma explicação dizendo de questões motivadoras, né? Então, na palestra passada, eu fui dizer das variáveis ambientais que geram essas situações que a gente chama de motivadoras, né? Motivação não é algo que nasce dentro da gente, não é algo que toma a gente, e não é algo que causa nada. Motivação é também um estado corporal dado pela minha interação com o meu meio. Se eu modificar meu meio de uma maneira que me seja agradável ou que me propicie possibilidades de ganhos, de consequências positivas, a probabilidade de eu me sentir motivado é muito maior. E durante essa palestra, muitas pessoas no público conversaram comigo sobre problemas que a comunidade de pessoas desenvolvedoras sofrem no dia a dia, né? Havia relatos de depressão, relatos de ansiedade, né? Relatos de burnout, por exemplo. Então, eu decidi que para esse ano eu falaria um pouco disso. E, de novo, eu linkaria dentro da proposta comportamental o ambiente como sendo importante na manutenção, né, na criação desses estados corporais de ansiedade, de depressão, né, e a necessidade de que nós ataquemos esses próprios ambientes, né, modifiquemos esses ambientes para que nós possamos ter respostas mais positivas no nosso dia a dia, né? Em uma breve pesquisa que eu fiz, eu elaborei um questionário e perguntei em grupos de pessoas desenvolvedoras, né, tanto de Python como não Python, sobre as principais dificuldades chamadas psicológicas ou mentais que elas sofriam no dia a dia, para podermos elencarmos aqui e discutir um pouco. E encontramos principalmente esses 3 casos, né? A síndrome de burnout, a ansiedade e a depressão. E lembrando o seguinte, que geralmente burnout vem acompanhado tanto de depressão quanto de ansiedade. Então, o tratamento de burnout passa por entendermos os mecanismos de depressão, entendermos os mecanismos da ansiedade, né, os mecanismos que causam essas respostas corporais de depressão, de ansiedade e do próprio burnout. O que é o burnout? Né? É um distúrbio, eu vou dar a classificação usual da comunidade científica, né? É um distúrbio caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalhos desgastantes. Nesta palestra do ano passado, o que eu mais ouvi foi isso. As pessoas falando de situações completamente desgastantes. Neste período, estudando na PUC Engenharia de Software, eu participo de um grupo que está trabalhando, desenvolvendo um aplicativo para pessoas
portadoras de depressão, ou pessoas que estão com comportamentos deprimidos. E a gente viu que o período da pandemia, né, aumentou sobremaneira o número de pessoas com depressão. A gente pode ver que é um ambiente completamente atípico, né? As pessoas tendo que ficar em casa, muitas outras tendo que sair, e uma das pesquisas do Rio de Janeiro mesmo mostrava o seguinte, que aquelas pessoas que estavam saindo para trabalhar nos meses de março e abril tiveram maior propensão para a depressão do que aquelas que estavam em casa, porque estavam expostas à possibilidade de contágio do Covid-19 a qualquer momento. Então, estas pessoas tiveram muito mais depressão do que as pessoas que estavam confinadas. Continuando, o que é a depressão? Né? Para a análise do comportamento, a abordagem na psicologia da qual faz parte, né, depressão está relacionada a uma redução generalizada no repertório comportamental do indivíduo e na sua responsividade ao ambiente. Ou seja, né, se o ambiente propicia uma baixa, uma queda de meus comportamentos, né, da frequência de eu emitir comportamentos ditos saudáveis, é o que a gente diz de um estado de depressão. Não só se este ambiente não esteja não reforçando, como também na incapacidade deste indivíduo se adaptar a um novo ambiente, como, por exemplo, o home office. Né? Quantas pessoas tiveram que trabalhar em home office, pessoas desenvolvedoras, professores, alunos, e nem todo mundo estava preparado para isso. Num primeiro momento, né, essa desadaptabilidade gerou o que a gente chama de depressão, que é queda. A depressão é queda, é baixa de comportamentos. O organismo responde a isto de uma maneira que geralmente se fala em sintomas, mas que para nós também são comportamentos, como, por exemplo, se manterem tristes, pouca sociabilidade, aumento ou diminuição do sono, né? Tudo isso em função da desadaptabilidade ou então da baixa taxa de reforçamento dos comportamentos emitidos pela pessoa. Um outro ponto muito forte é a ansiedade. O que é a ansiedade? Né? A ansiedade, eu vou tentar dizer de uma forma mais tranquila, sem usar muitos termos técnicos, como, por exemplo, de estímulos pré-aversivos, estímulos aversivos, mas, por exemplo, quando algo me sinaliza da possibilidade de um possível evento aversivo. Nós citamos lá o caso do homem das cavernas, né? Então, um ruído já era bastante para ele ficar com o pelo eriçado, aumentar os batimentos cardíacos, aumentar a sudorese, aumentar o nível de adrenalina no organismo para comportamentos de fuga ou esquiva, né? Ou de enfrentamento da situação. E como que a gente vê isso no dia a dia de pessoas desenvolvedoras? Ups, né? Vamos lá, tudo é para ontem. Né? A mudança de forma abrupta de todo um projeto de um software, por exemplo, o medo, né, a expectativa de
um evento aversivo em função de uma sentada de um chefe, né? Às vezes, reuniões e reuniões que não levam a lugar algum. O retrabalho, o tempo todo. Tudo isso sinaliza para situações em que o organismo da gente responde de uma maneira indevida. E como que responde? As pessoas conhecem como sintomas e vão dizer o seguinte: por estar ansioso, eu abro a geladeira e como o tempo todo. Para a gente não. O comportamento de abrir a geladeira e comer é um comportamento de esquiva nada satisfatório para o problema real que a pessoa está passando. Então, a esquiva, ela funciona no sentido de eu evitar o contato com a situação que eu tenho que enfrentar. Então, pessoas às vezes se alimentam demais, pessoas fumam demais, pessoas bebem demais, para não lidarem com o evento, o possível evento aversivo, que às vezes é a troca de um local de trabalho, pedir uma demissão, pedir um aumento de salário, né? Ter a capacidade de chegar para a equipe e dizer: olha, não está dando, está em excesso, podemos replanejar tudo. Isto, que seriam os comportamentos de enfrentamento, né, acabam não acontecendo e eu passo a ter outros comportamentos que são prazerosos momentaneamente, mas que têm consequências danosas para mim, como, por exemplo, aumento de peso, né, a ingesta de drogas, de bebida alcoólica, no lugar de sentar e tentar resolver de maneira adequada o que está acontecendo. Então, com isso, eu queria chamar a atenção nestes exemplos, para o que devemos fazer em momentos em que nos percebemos deprimidos, ansiosos, ou então num estresse desgastante de um burnout. Enquanto profissional, vou dizer tranquilamente, a primeira coisa é procurar um profissional. Um profissional, psicólogo ou psiquiatra, vai, de toda forma, auxiliar a você, o indivíduo, no tratamento adequado. Mas ficam as dicas de leia o seu contexto. Entenda o que está acontecendo. Entenda onde você está. Entenda o que você está fazendo. Entenda em função de que você faz o que faz, da forma que você faz. Existem outras formas de se fazer aquilo? A resposta corporal, tanto com a ansiedade quanto com a depressão, esta resposta corporal, ela está adequada para o tipo de ambiente, para o tipo de situação que eu estou enfrentando? Na resposta positiva, a resposta corporal ela é adequada, nós temos aí uma situação boa para o indivíduo. Mas quando a gente responde que não, que a resposta corporal não é adequada ao que está acontecendo, é quando nós temos que acender a nossa luzinha amarela e procurar ajuda, sem o menor problema. Nessa ajuda, numa terapia, a gente vai passar a entender, a gente vai passar a identificar quais são os contextos que estão causando estas respostas corporais desequilibradas. Porque eu não consigo fazer uma quantidade de coisa, porque eu entrei num quadro de inércia, eu estou deixando a vida me levar, eu não estou tomando pé da minha vida,
Isso tudo diz de um desequilíbrio, onde o ambiente pode estar sendo extremamente aversivo e nós estamos como uma criança agachados, com medo de situações e de consequências futuras mais danosas. Então, identificar num ambiente o que pode estar causando é um primeiro passo. Identificadas essas variáveis, o melhor a fazer é tentar atuar sobre elas. Se eu percebo que eu não consigo atuar sobre elas, eu peço ajuda. Né? Da mesma forma que um time no desenvolvimento, um está ali para ajudar o outro, na hora que se trata de questão de saúde, é o meu corpo que está dando o grito. Nessa hora eu peço ajuda. Eu falo com alguém, eu ouço essa pessoa, e a melhor ajuda é a ajuda profissional. Não tenham vergonha disso. Né? Atuando como psicólogo há quase 30 anos, eu já lidei com todo tipo de pessoas, né? Já passei por situações também, como qualquer outra pessoa, de ansiedade, de depressão, né? Momento de estresse por causa de trabalho, de academia, né? Momento em que eu lecionava, eu estudava, eu atendia em consultório, eu fazia todas as coisas juntas. E o corpo berra, o corpo grita. A gente tem que aprender a lidar com essas situações e agir da maneira mais produtiva. A maneira mais produtiva é pedir ajuda. Né? Um profissional vai saber, com toda certeza, auxiliar e ajudar você na resolução do que tem sido o problema. Esta era a fala que eu tinha para as pessoas desenvolvedoras, né? E fica aqui, né, o meu alerta para que, olha, gente, o mundo está cada vez mais gerando ansiedade e depressão. Antigamente, em que a gente escrevia um memorando e passava para alguém, para a sede de uma empresa que levava, às vezes, uma semana para chegar, hoje, pelo WhatsApp, é em segundos. Né? Em segundos querem a resposta. O nosso organismo não dá saltos. Né? Nós não sabemos responder de maneira imediata, da mesma forma que a tecnologia faz. Então, o nosso organismo não acompanha a tecnologia. Nós temos que aprender isso. E nós temos que sinalizar, né, para as nossas equipes, nós temos que sinalizar para as nossas chefias que o organismo não funciona na mesma velocidade que uma mensagem. É isso a minha fala, né? Fico aberto para quem tem alguma questão para discutir. Agradeço a comissão organizadora da Python 2020 por eu ter podido novamente fazer uma palestra para todo o grupo. E estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado. A gente teve um probleminha técnico aqui com a Ana Cecília, mas acho que ela deve voltar daqui a pouco. Algumas perguntas, enquanto o pessoal faz perguntas no canal, deixa eu ver aqui se mandaram alguma. Pergunta, de Geri Jairens,
qual sugestão você daria para criar uma discussão sobre isso dentro do ambiente de trabalho, visando uma relação mais tranquila e leve dentro da equipe? Vejam só, até mesmo em sprints, a gente pode discutir questões que estão afetando a gente fisicamente, né? Há uma tendência das pessoas acreditarem que a sprint é única e exclusivamente o projeto. Oi, eu faço parte do projeto, né? Então, reuniões diárias, reuniões semanais, que dependendo do tipo de grupo, do tipo de equipe, as pessoas podem colocar as dificuldades que elas estão sentindo também. Ah, Nelson, mas nisso aí eu não vou me mostrar fragilizado? Oi! Né? Se nós não nos colocarmos como realmente somos, nós não crescemos. Uma vez que ninguém cresce em cima de uma ficção. A gente cresce em cima da realidade. Estou passando por uma dificuldade, eu vou dizer, estou passando por uma dificuldade. Né? Ah, Nelson, mas o meu ambiente não é favorável. Né? As pessoas não saberão entender isso. Ok? Né? Aí eu vou procurar uma ajuda que seja de profissionais para aprender a como chegar até esse ambiente profissional meu, né? De que forma chegar para poder me colocar de uma maneira mais tranquila e segura em relação aos meus estados emocionais corporais. Espero ter respondido um pouco a quem perguntou. Tem mais outra pergunta, Nelson. Sim. Foi feita por Fred Soglio. Acho que é isso, tá bom. Desculpa. Para pessoas sem condições financeiras para buscar um profissional na área de saúde mental, qual seria o seu conselho? Olha, veja só, até mesmo em função da pandemia, vários grupos foram criados de profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos, né, aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, que estão fazendo atendimento gratuito, né, em função da pandemia. E não só em função da pandemia, a gente tem atendimentos sociais, né, não tenham receio de entrar em contato com qualquer profissional que seja, né? Ah, Nelson, mas eu não vou ter cara de pau de dizer que eu não tenho condição financeira. Diga, né? O crescimento da gente passa pelo enfrentamento disso. O máximo que você pode ouvir é o seguinte: olha, eu não tenho condição de te atender, porque eu não tenho uma agenda para atender gratuitamente, mas eu posso te indicar para tais e tais lugares. Né? Todos os profissionais da área da saúde vão fazer isso. Né? Eu aqui em Belo Horizonte, eu tenho feito atendimento online de forma gratuita também, em função da pandemia. Né? Para ser sincero, eu nunca neguei um atendimento em função de questão financeira. O que eu ganho com isso? Eu ganho que mais dia, menos dia, essa pessoa também me indica alguém que pode pagar, e geralmente paga bem. Né? Então, não tenha, viu, Fred, dificuldade de solicitar uma ajuda. Você vai ser atendido, sim, pode ter certeza. Tem também algumas clínicas escola e em faculdades, né, de psicologia. Correto. Você recomenda? Recomendo, sim. Né? Inclusive, a minha vida na psicologia clínica começou numa clínica escola. Né? Eu fui estagiário
na clínica escola da PUC aqui de Belo Horizonte, do Coração Eucarístico, e geralmente um atendimento de primeira, porque é a supervisão de professores que altamente capacitados, com anos de mercado, com anos de graduação, né? Eu saí dessa situação de estagiário numa clínica escola para ser supervisor de clínica escola, até mesmo na PUC já fui supervisor em clínica escola, né? Então, pode-se procurar? Pode, sem receio algum. Uhum. E o preço é um pouco mais acessível também, não é isso? Sim, sim. Nelson, muito obrigada pela palestra. Tiveram algumas interações lá no Discord, se você puder entrar para responder as outras perguntas e continuar a conversa, está convidado. E a programação da trilha ainda continua com a próxima palestra, mas antes tem um recadinho, que é um convite, na verdade, né? Amanhã vai ter a assembleia da Rede Parede Brasil, e será às 5 horas da tarde, depois de todos os tutoriais e sprints na mesa PyLadies Discord, mesa PyLadies, né? Do Discord da Python Brasil. A assembleia é um momento muito importante para a nossa comunidade, para conversar sobre nós, sobre as comunidades locais, trocar e amadurecer os próximos passos. E todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino estão convidadas amanhã, às 5 da tarde, irem para a Assembleia para a gente conversar. Pois, muito obrigada novamente, Nel. Obrigado. E a programação continua com uma palestra de Guilherme sobre ecossistemas de colaboração. O que podemos dizer sobre as colaborações em redes sociais a partir da biologia. Até já, minha gente. Tchau, tchau.